Bom, pessoal, vamos lá? Então vamos fazer uma simulação bem rápida aqui do uso da LegalWise de ponta a ponta, num caso simulado, ok? Estou logando aqui na plataforma. De início, a gente tem uma tela, deixa eu esconder o menu aqui para ter mais espaço de tela. A gente tem uma chamada para que vocês convidem seus contatos e vocês vão perceber por que isso é tão bom aqui dentro. E nós temos aqui uma homepage com as principais funcionalidades e a visualização das últimas conversas, tanto com a IA quanto com os nossos contatos na plataforma. Aqui é possível fazer um tour para entender um pouco melhor. E aqui eu tenho o meu perfil, por exemplo, que eu já configurei, coloquei o meu nome, troquei a minha senha, dentre outras coisas. Aqui eu recebo notificações do sistema. E aí, voltando para a homepage, a gente vai começar um caso concreto com a ajuda do também advogado Hugo Luigi, que colabora com a gente aqui no nosso escritório. Então, Hugo, vamos lá? Vamos fazer um caso real? Bora. Ok. Então, Hugo, manda uma mensagem aí para a gente começar a simulação. O Hugo vai me chamar aqui no nosso chat. Opa, ok. O Hugo quer falar aqui comigo sobre um cliente do nosso sistema. Então, ok, você já me relatou o caso, né, Luigi? Então, é o cliente XYZ, nunca usem dados sensíveis aqui, obedeçam ao LGPD, feito pelo WhatsApp, de um caso que me parece aqui algo voltado para direito do consumidor, certo, Hugo? Certo. Ok, então deixa eu pegar isso aqui. E vamos confirmar a nossa estratégia jurídica sobre o caso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um brainstorm jurídico, um planejador de estratégia, né? Processual. Pode ser. Ok, então vou começar aqui uma conversa com a IA. Posso até chamar o Hugo para ele acompanhar isso aqui também, se ele quiser. Recebeu a notificação. Então aqui a gente pode relatar o caso, né? Como o Hugo me mandou aquilo, eu já fiz a inserção aqui do relato nos nossos dados e também temos o cadastro já do cliente pré-formatado aqui, para facilitar a nossa demonstração. Então, a gente vai fazer o nosso planejador de estratégia processual, nessa conversa que a gente começou. Preciso saber qual o caminho jurídico para o caso. E a IA vai responder a gente aqui. E eu vou informar para ela o relato do cliente. Esse é o relato do cliente. Só tenho isso de informação. O que fazer? Entro com ação. Vamos ver o retorno da inteligência artificial, que vai só confirmar nossa estratégia jurídica e me fazer refletir se eu realmente estou olhando todas as variáveis do caso. Então, propôs sim uma ação judicial por danos morais, fez a síntese do caso, o cliente adquiriu uma geladeira numa empresa que apresentou defeitos logo após a compra e várias estratégias possíveis aqui de intervenções jurídicas até os próximos passos aqui. Ó, o Luiz falou que gostou da estratégia, a IA ficou feliz da gente ter gostado. Legal, cumprimos aqui o nosso caminho para confirmar a nossa estratégia. Agora vamos trabalhar de fato. Então agora eu vou voltar aqui nos dados para vocês verem o seguinte. Além dos dados de cadastro do cliente e do relato, eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui no nosso escritório, na pasta de direito do consumidor, a gente geralmente tem alguns argumentos muito habituais. Você certamente tem isso. E você faz isso gerindo seus modelos, certo? Então, o documento pré-existente com seus argumentos principais ali para cada tipo de caso. Então, aqui a gente tem uma compilação de argumentos na pasta de direito do consumidor para o caso de defeitos do produto. Então, a gente tem aqui um compilado de estratégias. Ou seja, quando se trata de uma questão que eu preciso argumentar sobre o prazo ser razoável para o conserto, e aqui eu já tenho um detalhamento argumentativo sobre essa circunstância, assim como para outros vários tipos. Eu posso editar e incluir mais coisas aqui, ou posso adicionar novos grupos de dados, atribuindo o nome de um grupo e colocando várias variáveis nesse formato de nome e o dado, ou seja, título e descrição. Tão simples quanto isso. E aí, ao fazer isso, a gente tem ferramentas para poder trabalhar aqui dentro. Então, a primeira coisa é, vamos fazer uma procuração. Mas é uma procuração de que forma? Bom, vamos nas nossas automações, que são os nossos pré-prompts. Não sei se vocês estão lembrados, mas o prompt é a nossa conexão com o computador, com a inteligência artificial. Então, o pré-prompt é um pré-comando, é uma condicionante. E aqui a gente consegue criar um pré-comando com a ajuda da inteligência artificial. Eu posso pedir aqui o que eu quiser, automatizar. E nessa interação, a inteligência artificial vai me trazer
um retorno e eu vou poder transportar esse retorno para cá e configurar aqui toda uma jornada de automação do que eu quero fazer. Então nós fizemos esse processo para o tipo de procuração jurídica que eu quero, nesse caso, atribuir ao meu escritório. Então aqui a gente estabeleceu o nome disso, o comando que eu vou utilizar para fazer isso acontecer, coloquei tags para poder organizar isso numa eventual busca, né? Imagina que eu tenha mais advogados aqui trabalhando com a gente. Eu posso compartilhar isso com o Luigi, posso atribuir poder para ele de administrador e escolher o Luigi aqui. E a partir de agora o Luigi também pode usar esse mesmo comando e pode até configurar, já que ele é administrador. Então, nós fizemos isso nessa jornada para essa necessidade específica. Aqui eu posso testar, mediante a utilização desse comando, para saber se está sendo funcional ou não. Então, a gente vai agora no módulo peticionador e a gente vai criar um novo documento, que vai ser a procuração. Eu posso fazer isso direto com a inteligência artificial ou posso usar um modelo pré-existente meu para que a IA atualize esse modelo e use como base. Nesse caso, faremos do zero, ok? Então, aqui faremos a procuração do cliente XYZ. E aqui, a petição direito do consumidor. Salvei. Aqui eu poderia adicionar documentos de contexto. Imagina que a gente estivesse falando de uma apelação e não de uma petição inicial. Eu poderia juntar aqui o PDF da inicial, o PDF da contestação, da eventual sentença, para que eu pudesse formular aqui no meu documento a apelação. Como é uma procuração, isso não cabe. Então eu escolho aqui uma procuração nesse formato. Isso não requer tópicos, então não vou usar tópicos. E aqui eu tenho o pré-comando configurado para procuração. Procuração conforme os meus moldes. E agora eu tenho os dados do cliente. Lembrando, não usem dados sensíveis. Cliente XYZ, vocês não devem saber quem é o nosso cliente. Os outros conjuntos de dados eu não preciso para fazer a procuração. Então eu não vou usá-lo. Salvei e vou pedir para a inteligência elaborar o documento. Pronto. Está em processamento a nossa procuração do cliente XYZ. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma notificação do sistema dizendo que isso já foi feito. A gente vai ver junto. E logo na sequência a gente vai trabalhar com a elaboração da petição inicial desse caso. Maravilha. Nossa procuração está pronta. Então, está aqui. A nossa procuração, eu poderia fazer várias formatações aqui. Eu posso aumentar texto, diminuir, posso fazer com que isso aqui tudo seja texto corrido e não bullet points, né? Então, todas as ferramentas aqui de um editor de texto estão disponíveis. E eu posso, inclusive, baixar isso aqui para DocX ou para PDF e utilizar de maneira bem simples. Então, voltando aqui. Só um minutinho que o computador resolveu não ajudar. Então, agora a gente tem uma procuração. E eu posso compartilhar essa procuração com o Luigi, ele manda para o cliente dele e a gente começa a trabalhar no caso, né? Caso esse que já está relatado conforme vocês viram. Então, agora que a gente já sabe que a gente tem os dados do cliente, a gente pode até ousar fazer o seguinte: vamos tentar entender quem é o réu desse processo. Eu tenho o relato, certo? O relato que o Luigi me mandou, ele pode ser extraído automaticamente através do Parametrics. Então essa ferramenta, ela automatiza a inserção desses dados, para que você não precise ficar digitando ali as informações que tenham valor jurídico. Então o relato que o Luigi me passou do caso está aqui. Eu seleciono esse documento e digo o seguinte: extraia apenas as informações necessárias para uma ação contra a empresa. Faça isso em apenas um grupo de dados. Não faça muitas segmentações. Ok? Então, vou pedir para ele detectar os dados. E agora a inteligência artificial está trabalhando em cima do documento para encontrar. Olha, acabou trazendo muitos grupos, né? Eu vou deletar aqui o que não faz sentido. Eu posso mesclar essas informações, né? Posso fazer uma série de intervenções aqui. Eu posso exibir e ver. Posso, inclusive, editar esses campos todos, inclusive o título. Posso duplicar os cartões e posso mesclar os cartões. Eu vou deixar dessa forma mesmo, para que vocês possam ver o processo completo. Agora aqui nos meus dados, eu terei
vários novos grupos de informações. Então vamos peticionar? Vamos lá, Luigi. Agora a gente vai... Imagina que o Luigi não esteja do meu lado, né? Fala, Luigi. Configurei tudo. E vamos peticionar. Vamos pedir para a IA acompanhar a gente aqui, Luigi. IA, fique atenta às nossas próximas interações. E aí qual é o legal aqui, pessoal? Quando eu coloco o comando /LW, eu aciono a escuta ativa da inteligência artificial. Na verdade, ela está observando a nossa conversa e quando eu coloco o /LW, ela interage com a gente, ela retorna sabendo o contexto da nossa conversa. Então é uma triangulação. Não estamos mais sozinhos, Luigi e eu. Estamos o Hugo Luigi, o Eric Neves e a inteligência artificial da Legalwise interagindo. Sempre que a gente precisa da opinião dela, a gente pode puxar. Ok? Lembrando, vocês já sabem que a gente pode usar os nossos pré-prompts aqui. Ok? Então até no chat a gente consegue usar pré-prompt. Então perceba quantas coisas você consegue automatizar, quantos fluxos e quanta colaboração você consegue gerar aqui na nossa plataforma. Você pode usar os dados também. Então vamos voltar aqui para o nosso módulo peticionador. E agora a gente vai criar um novo documento, dessa vez é uma petição. Então, petição do cliente XYZ e vou botar a máxima urgência aqui como descrição. Como é uma inicial, eu não vou usar aqui várias questões de contexto histórico, mas olha só que interessante, eu poderia pegar o relato bruto dele e a IA vai resumir o relato dele para mim. Imagina um documento com 30 páginas. Eu não quero mandar tudo isso para a inteligência artificial, então a Legalwise resume o que aconteceu. Ok? Eu posso fazer isso ou também posso usar os dados aqui em cima. Vamos chegar lá. Vamos estruturar então o nosso documento, petição inicial, e a gente vai usar aqui consumidor, vício do produto. Ok? Posso gerar tópicos manuais ou posso pedir para a inteligência artificial gerar os tópicos para mim. Então ela está gerando os tópicos. Fatos, vício do produto, direito do consumidor, responsabilidade do fornecedor, pedido de tutela provisória, danos materiais e morais, pedido, requerimentos finais. Então, eu gostei dos tópicos, vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou usar o nosso pré-prompt que eu configurei para o nossa inicial de consumidor. Depois eu vou mostrar esse comando para vocês enquanto a petição vai ser gerada. E aqui eu vou escolher o nosso autor. Aqui eu vou escolher quais argumentos eu quero usar. Então eu vou usar argumentos de dano material, argumentos de dano moral, argumento de vício oculto, responsabilidade solidária, prazo de garantia legal, boa-fé objetiva, inversão de ônus da prova, dever de informação acho que não é pertinente, descumprimento de oferta também não é pertinente. Acho que tá bom. Então eu peguei os nossos argumentos, já padronizados conforme a nossa convenção aqui internamente no escritório. E aí os pedidos, eu vou pedir substituição, eu vou pedir restituição do valor pago, eu vou pedir indenização por danos morais, por danos materiais, inversão de ônus da prova, substituição imediata, sendo o caso. Já pedi substituição do produto aqui, então vou botar imediata e não a substituição do produto. Condenação em custas. Ok. E aí aqui a gente vai botar o problema. Na verdade, em vez de usar esses fatos que eu peguei aqui e o relato que eu também poderia pegar por aqui, eu vou usar o contexto histórico que vocês viram aqui a gente simulando, certo? Para vocês terem uma experiência mais completa com todo o processo. Elabora a petição inicial conforme minhas instruções. Que instruções são essas? Já vou mostrar para vocês. E os dados fornecidos. Que dados são esses? São esses que a gente selecionou aqui. Ok? Então, nosso documento ficou assim. Petição do cliente XYZ. Coloquei uma descrição para a organização interna nossa aqui no escritório. Posso colocar aqui, cliente vinculado ao Dr. Hugo Luigi. Pronto. Salvo os detalhes. E aí, a gente gera o nosso documento. Petição sendo processada, está em processamento. Aqui estão os dados que a gente vinculou. E aí, vamos entender o que eu pedi para inteligência artificial fazer. Vocês viram aqui a nossa pré-configuração de procuração e viram a procuração feita. Agora aqui a gente tem uma automação para estilo de petição inicial de direito do consumidor. Então aqui, vou compartilhar com o Luigi também. Eu tenho tags
para poder deixar isso aqui bem organizado. E eu tenho toda a configuração, seja pessoal minha, seja genérica para qualquer pessoa do escritório, de como eu gosto de advogar, como eu gosto que os meus documentos jurídicos sejam elaborados, com assertividade, clareza, objetividade, todos os atributos que eu imagino que uma petição para esse caso deve conter. Então, recebi a notificação do sistema aqui de que a petição foi feita. Então, essas foram as pré-configurações que eu não precisei digitar, que eu não preciso repetir para a inteligência artificial, porque ela já sabe. E agora a gente vai lá no nosso peticionador para ver processada aqui a nossa petição. E aqui nós temos petição inicial, endereçamento, perdão. O autor, cliente XYZ, brasileiro, solteiro, eletricista, residente ao endereço incerto, não informamos aqui. Ação de indenização por danos morais e materiais com tutela antecipada. O autor, na condição de consumidor suficiente, busca a proteção dos seus direitos. Observância do CDC. Aqui eu tenho a narrativa dos fatos. E lembrando, eu posso ir formatando isso aqui, ok? Depois a fundamentação jurídica. Depois os pedidos. Depois a conclusão. Posso salvar isso em PDF ou em DocX. E se eu não gostei do resultado, eu posso gerar novamente o documento. Então, aqui eu tenho um ciclo de aprimoramento contínuo. Em breve teremos aqui o módulo de revisor, que vai fazer sugestões da própria IA para melhoria do documento. Então, de ponta a ponta, essa foi uma simulação da utilização prática da LegalWise para vocês.